Olá, alunos da turma 81, da turma 82. Vamos, então, nós terminamos as nossas revisões na última aula, tá? Então, agora a gente começa na matéria, efetivamente, do 8º ano. E a gente começa o 8º ano, queridos, a partir da nova organização da base curricular, pela matéria mais importante do ano, né? É a matéria mais importante. Por que é a matéria mais importante? Todas as matérias do ano são importantes, mas porque esta matéria de hoje, da aula de hoje, ela vai ser a base de todas as coisas que vocês vão estudar no 8º ano, ou pelo menos da maioria das coisas que vocês vão estudar no 8º ano, a partir de agora. Então, ela vai estar sempre presente. Vocês vão ver que isso que a gente vai tratar hoje, o assunto que a gente vai tratar hoje, ele vai estar presente em todas as aulas futuras até o final do ano, tá? Então, prestem bastante atenção nessa aulinha, tá? O vídeo de hoje vai ser um videozinho curto, tá? Eu estou colocando um vídeo auxiliar para vocês, que é muito interessante. Vejam, porque ele vai ajudar vocês, inclusive, para realizar as atividades, tá? E eu vou dar só 2 atividadezinhas para vocês me devolverem. E uma atividade um pouquinho maior, mas é aquela de vocês colocarem no caderno. Então, aqui do meu vídeo, vocês têm pouca coisa para copiar, mas eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa para ter embasamentos aí depois para estudar. E para entender essa matéria, ela é muito importante, certo? Então, eu vou compartilhar a nossa tela aqui, para a gente ir para a nossa matéria primeira do 8º ano. Aqui, deixa eu colocar isso aqui em modo de apresentação. Não é o resumo de história, tá? É que eu estou pegando um pouquinho lá do... Deixa eu me minimizar aqui. Então tá, iluminismo. Iluminismo. Iluminismo vem de iluminar, de luz, certo? De lançar luz, de iluminar uma determinada coisa, né? Como entrar numa sala escura e apertar no botãozinho da luz, tu vai iluminar, certo? E o que é iluminismo? Vocês estão vendo aqui na foto um salão com várias pessoas reunidas e alguém tem um papel na mão, provavelmente está fazendo uma leitura, uma discussão, alguma coisa. Vamos ver o que foi o iluminismo. O iluminismo é um movimento, gente, que vai acontecer, ele vai acontecer na França, tá? Na França, no século XVIII. E aí o século XVIII vai ser considerado como o século das luzes, tá? Por quê? Porque eles vão considerar que a humanidade, que a Europa, que as pessoas vinham numa certa escuridão intelectual, cultural, política, social e tudo mais, e que o conhecimento vai trazer para eles a luz, né? Vai iluminar. Então, o século XVIII vai ser considerado o século das luzes. Por quê? Porque esse movimento, o iluminismo, ele é um movimento basicamente de pensamento. É um movimento intelectual, é um movimento filosófico, é um movimento de ideias, tá? Onde vários pensadores vão idealizar ou vão imaginar um mundo diferente daquele que eles viviam até então, tá? O mundo que eles viviam até então era um mundo em que o poder estava concentrado na mão do rei, era o absolutismo, né? O nome do regime chamava-se absolutismo. Por quê? Porque o rei concentrava todo o poder na sua mão. Lembra lá do feudalismo? No feudalismo, o rei não tinha poder absoluto, o rei não concentrava poder, quem mandava eram os nobres nos seus feudos, certo? Aí surge uma burguesia que vai ter interesse que tenha um poder mais centralizado para poder comerciar, para poder se desenvolver, né? E o rei, por outro lado, vai querer o apoio, principalmente financeiro, dessa burguesia, para também aumentar o seu poder e para construir um exército para ele, enfim. Bom, aconteceu isso, só que chega no momento em que o rei está com poder concentrado demais.
e nem a própria burguesia já não está mais se aproveitando deste poder, e na realidade, a sociedade está completamente desnivelada. Eu tenho uma grande parte da população, da maioria, sejam pobres, sejam camponeses, sejam ricos, que não têm, que são desprivilegiados, que têm que pagar uma carga de impostos muito grande, enquanto que o poder político fica todo concentrado na mão do rei e privilégios são dados aos nobres e aos altos cargos da igreja, que não pagam os impostos. Então, a sociedade é muito desigual e a vontade que se aplica é simplesmente a vontade pessoal do rei. Então, não existe uma lei, assim, uma coisa que seja igual para todos, né? Então, existe uma distorção muito grande. A igreja domina ainda muito o pensamento, né? E controla a vida das pessoas. Tem uma gatinha aqui fazendo bagunça atrás de mim, certo? Então, os pensadores iluministas eles vão combater essas duas coisas. O poder absoluto dos reis, os privilégios da nobreza e os privilégios da igreja. E essa influência demasiada que a igreja exercia sobre a vida das pessoas. Tá? Eles vão defender o pensamento racional, né? Razão, o pensamento da razão, da lógica, né? E não a superstição, e não a fé cega. Não é que eles deixassem de ser religiosos, ou que eles fossem ateus, nada disso. É que eles privilegiam pensamento científico, pensamento lógico, e não que tu seja baseado só pela fé. Né? Eles defendiam que esse conhecimento fosse espalhado para as pessoas, que o cidadão deveria estar instruído, porque ele estando instruído, ele conseguiria enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? E eles queriam justamente construir um mundo diferente, no aspecto político, no aspecto econômico e no aspecto social, né? E cultural, evidentemente, também. Tá? E defendiam, então, a educação para todos, né? Uma educação pública. Certo? Então, assim, ó, queridos, o mundo em que eles viviam era muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Mas as ideias que eles lançaram, que esses iluministas começaram a lançar, são muito parecidas com o mundo que a gente vive hoje. E essa vai ser a tarefinha de vocês, tá? Eu vou... Prometi que o vídeo ia ser curto, ele vai ser curto, tá? Principais pensadores iluministas, tá? Então, coloquei alguns aqui, tem outros, tá? Tem outros. Se vocês forem ver lá na aula de ciência, vai vir o Isaac Newton, vai vir outros caras, né? Newton era um cara mais ligado à ciência e tudo mais. Então, eu botei alguns aqui, que é o que nos interessa depois para a nossa atividade. Montesquieu, né? O Barão de Montesquieu, ele tinha um outro nome, tá? Se vocês forem pegar lá a biografia dele, vai estar um nome gigantesco e tudo mais, não precisa nem copiar aquele nome gigantesco. Ele é conhecido como Montesquieu ou Barão de Montesquieu. Tá? Olha a data de nascimento, 1689, então fim do século XVII e até o meio do século XVIII, né? Até 1755, quando ele morreu, coitadinho. Temos um outro cara chamado Voltaire, também é um codinome, é um apelido, Voltaire, ele tem um outro nome também, xarope lá, não precisa copiar todo aquele nome. Interessante que vocês saibam que é Voltaire, tá? Tá escrito Voltaire aí, tá? Mas é Voltaire. Vamos ver. Também, lá, final do século XVII, vai até um pouco depois da metade do século XVIII, Diderot, tá? Já é um cara só do século XVIII ali, nasceu no começo e morreu quase no fim. D'Alembert também, que é quase a mesma tempo de vida, né? Vejo que eles têm quase a mesma idade, os caras. E eles vão ser parceiros, tá? O Diderot e o D'Alembert vão ser parceiros numa coisa aí, isso é uma das atividades que eu vou pedir para vocês. Nós temos o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele era suíço, mas ele viveu o tempo inteiro na França, se radicou na França, falava uma parte da Suíça que fala francês também. Então, do século XVIII também, 1712, 1778.
E nós temos um carinha aqui, dois carinhas, então, que não são franceses, né? Que são o John Locke, que é bem mais velho do que os outros. Olha lá, ele nasceu quase no começo aí do século XVII e morreu bem no comecinho do século XVIII. Então, ele é bem mais velho, bem mais antigo do que os outros carinhas aí, e ele é inglês. E o Adam Smith, tá? Também é um cara do século XVIII. Esse Adam Smith é escocês, certo? Bueno, o que eu quero com esses carinhas aqui? Esses são os principais, vamos dizer assim, os mais famosos pensadores do iluminismo. Tem outros, tá? Era um monte de gente, mas esses aqui se destacaram. Vejam que alguns são franceses e outros são britânicos, tá? Vamos lá. Montesquieu é um cara das leis, tá? Ele era advogado, então os escritos dele vão girar em torno das leis. O Voltaire, ele era dramaturgo, ele escrevia textos de teatro, ele escrevia novelas, ele escrevia livros, assim, então, peças de teatro. E o Voltaire é um cara que vai atuar mais na questão, justamente essa área cultural e a área do pensamento, de combater o absolutismo, de combater os privilégios da igreja e tudo mais, e vai defender, basicamente, a liberdade de expressão, tá? Que é muito interessante. Isso aí, depois, até a gente pode abrir um debate hoje que está rolando essa questão da liberdade de expressão, né? Então, tu pode ser punido pelo teu pensamento ou tu é livre para expor o teu pensamento? Sim, tu é livre para expor o teu pensamento. Essa é a maior riqueza do movimento iluminismo, né? A liberdade de expressão, que as pessoas possam se manifestar livremente e dar a sua opinião. Porém, a sociedade é regida pela lei. Olha lá o Montesquieu, que é o cara da lei. A sociedade tem que ser regida pela lei. Se o meu pensamento, né, ele for agressivo, for contra a lei, for criminoso, né, por exemplo, se eu ficar defendendo, por exemplo, o assassinato, o sacrifício de criancinhas por aí, eu acho que tem que matar as crianças, tudo, tem que matar os velhos é um peso na sociedade, tem que matar tudo quanto é velho, chegou nos 60 anos, a gente mata. Isso vai contra a nossa lei, que defende a vida e que preserva a vida humana e a dignidade da pessoa e condena o assassinato como um crime. Então, esse é meu pensamento, ele sendo criminoso, ele não pode ser expresso, certo? Entendeu? Então, tem uma diferença. A liberdade de expressão, ela tem um limite. O que eles estão dizendo? É porque, antigamente, se tu dissesse qualquer coisa que o rei não gostasse, tu era punido pelo que tu fala. Tu entendeu? Eu não gostei do que tu falou. Então, eu vou te punir, eu vou te prender, eu vou te censurar, eu vou, enfim, te dar diversas punições porque tu falou alguma coisa. E não, né? Na nossa sociedade hoje, a liberdade de pensamento, ela é, cara, posso sim expressar, posso sim fazer críticas, sim, desde que essas críticas não sejam criminosas. Então, nós tivemos um caso esses dias aí de alguém que falou mal do presidente, e aí tentaram punir. Né? Não, está errado, porque ele estava dentro do direito dele de liberdade de pensamento. Mas, ao mesmo tempo, uma semana antes, 2 semanas antes, teve um deputado federal que foi para as redes sociais ameaçar a figura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedir a volta de um regime que foi muito triste na nossa história, que censurava, que proibia, que atacava a democracia e tudo mais. Isso tudo é contra a Constituição Federal. Isso destrói a nossa república, o nosso Estado de Direito Democrático. Então, este pensamento, ele é criminoso, esse não é um pensamento que pode ser um pensamento livre. Tá? Então, esse é um assunto complexo. Vejam a importância do nosso amigo Voltaire aí nas coisas que ele está nos colocando.
Eu não vou contar o Diderot e o D'Alembert, eles também trabalham na área do conhecimento, eu não vou falar nada, porque essa é a tarefa que eu vou pedir para vocês, a atividade que eu vou pedir que vocês têm que me devolver. Então, vocês vão procurar o que fez o Diderot e o D'Alembert, tá? E é um negócio muito interessante. O Rousseau é um cara que vai ser um pouco mais radical do que os outros, mas ele vai defender o direito também. O Rousseau é um cara que também vai atuar no campo político, tá? No campo político e social. Tá? O Rousseau é da área política e social. E aí ele vai defender o voto para todos, todo mundo votar e tudo mais. O John Locke é um cara da política também, né? E ele vai defender, então, a possibilidade de tu trocar o governante, né? Porque, veja, é uma coisa inimaginável. Tu não troca o rei porque tu quer. O rei tu troca quando ele morre e aí assume o herdeiro dele, né? Então, naquela sociedade, era impossível esse pensamento de que eu posso mudar o meu governante. Hoje não, né? Hoje a gente tem um tempo determinado para o governante. É 4 anos aqui no Brasil. Tu elege, as pessoas escolhem o governante, ele fica 4 anos, a menos que ele cometa crimes dentro desse seu governo, aí ele por um processo legal, tudo mais lá, ele pode ser trocado. Mas nós temos a alternância de poder, né? E naquela época não tinha alternância de poder, era o rei nasceu e ele ia até morrer, tá? Então não existia essa possibilidade de trocar o governante. E o John Locke é o cara que vai dizer assim, não, se o rei não atender, não cumprir com os direitos naturais das pessoas, que é o direito à vida, o direito à segurança, o direito à propriedade, se ele não consegue atender e garantir esse direito às pessoas, ele pode ser trocado pelas pessoas. E aí se coloca um outro governante. Tá? E o Adam Smith é um cara da economia. Tá? Então, vejam, cada um desses caras que eu peguei é praticamente de uma área diferente. Né? Tem 2 da política, tem um do direito, da legislação, tem um mais da área social, cultural, tem 2 caras da área da educação, tá? E tem um cara da economia, que é o Adam Smith, que ele vai defender, naquela época, a economia ela era controlada pelo rei, existia uma intervenção muito grande do Estado na economia. E o Adam Smith vai defender o liberalismo econômico. Mas o Adam Smith também vai trazer uma teoria muito importante e que ela é usada até hoje por todo mundo, por economistas de direita, de esquerda, de tudo quanto é lugar, que é uma lógica simples. O que produz riqueza é o trabalho. Ele divergia de uns caras lá que diziam assim que a fonte de riqueza é a terra. Tá? Claro, se a gente pensar do ponto de vista de uma sociedade feudal, tu pode até pensar que o ponto de riqueza, que a fonte de riqueza é a terra. Mas, na realidade, mesmo na sociedade feudal, a terra precisava de trabalhadores. Lembram que os servos eram presos à terra, eles não podiam sair da terra? Claro, porque se eles saíssem da terra, não adianta um nobre que não trabalha ter uma extensão gigante de terra e não ter quem produza para ele. Tá? E a gente vê isso hoje, ó, por exemplo. Por que existe uma pressão muito grande para que as pessoas voltem ao trabalho, voltem a trabalhar e tudo mais, principalmente dos empresários, os caras que vão com um carrão lá, que não pegam um ônibus lotado, que não se expõem ao vírus, estão lá dentro das suas caminhonetes gigantes, com máscara, com tudo, fazendo carreata para que a empresa abra, para que o comércio abra e tudo mais. Não é eles que vão andar de ônibus e vão se expor ao vírus, não é verdade? Mas eles querem que as empresas abram. Por quê? Porque quem move a economia e quem produz riqueza não é o empresário. Quem produz riqueza é o trabalhador, né? É o trabalho. Então, o Adam Smith diz que toda fonte de riqueza é o trabalho. Tá, queridos? Isso é importante vocês entenderem. Não existe riqueza sem trabalho. Ah, mas vamos dizer aí, o cara que joga bola, tá bom, jogar bola é o trabalho dele, mas ele ganha muito dinheiro e tudo mais. Sim, mas ele ganha dinheiro, ele não produz dinheiro. Ele não produz a riqueza. O
que produz a riqueza é o trabalho. Então, quando eu tenho alguém muito rico, esse muito rico, ele ganha a riqueza, certo? Não é ele que produz. Quem produz é a mão de obra. Então, toda a riqueza ela é gerada pelo trabalho. Esta é a ideia do Adam Smith. Então, aonde há trabalho, há riqueza. Sem trabalho, eu não tenho riqueza. Ponto. A distribuição da riqueza, queridos, é outro assunto, certo? Distribuir a riqueza, como ela é distribuída, aí é outro assunto, são outras teorias, tá? Nós estamos falando da produção, do gerar. Né? Quem é que produz o ovo? A galinha. Mas a minha geladeira lá tem uma dúzia de ovos. Eu não produzo. A galinha está lá, coitadinha, sem nenhum ovo lá no galinheiro. Não é verdade? Então, distribuir é diferente de produzir, tá? E o Adam Smith, então, vai ter essa teoria de que o trabalho é que gera riqueza e que o mercado tem que ser livre, as relações de mercado, né? O próprio mercado se regula, o governo, né? O governo ou o Estado não pode intervir pesadamente na economia, tá bem? Que é isso, todos esses pensamentos, eles são todos contrários ao que existia na época lá no século XVIII, tá? Então, esses caras todos estão vendo um mundo diferente em todos esses aspectos político, econômico, social, cultural, diferente do que existia na época deles. Então, a época deles era uma outra coisa e eles estão vendo um mundo novo. E ficou longo esse meu vídeo aqui, eu vou parar de compartilhar a minha tela, eu tenho que finalizar essa apresentação aqui. Stop sharing. Deu. Tá? Então, assim, ó, o iluminismo é muito importante. E por que ele é importante? Porque quando a gente for discutir Revolução Industrial, o iluminismo vai estar lá. Quando nós formos discutir independência dos Estados Unidos, o iluminismo vai estar lá. Quando nós formos discutir Revolução Francesa, o iluminismo vai estar lá. Tá? E depois o Napoleão, que é a sequência da Revolução Francesa. Quando nós formos discutir a independência dos países da América Espanhola, independência do Haiti, o iluminismo vai estar lá. Quando nós formos discutir as revoltas no Brasil colonial, né, o iluminismo vai estar lá. E quando a gente for discutir a independência do Brasil, mesmo que por vias tortas, o iluminismo também vai estar lá. Tá? Então, esse iluminismo vai nos acompanhar o ano inteiro agora. Daqui para frente, nós vamos estar com esse iluminismo aí direto. Então, vocês vão ver que semana a semana eu vou estar falando alguma coisa sobre o iluminismo. Tá bem? Eu coloquei um vídeo auxiliar para vocês aí que explica bem melhor do que a explicação que eu dei para vocês. Tá? Assistam ele também. E ele já ajuda vocês bastante na tarefinha que eu vou pedir para vocês, tá? São duas coisas diferentes, então preste atenção. Eu pedi que vocês coloquem as principais ideias no caderno de vocês, não precisa tirar foto e não precisa me mandar de volta, tá? Isso é uma atividade para vocês terem o que estudar depois. Então, as principais ideias do Voltaire, do Montesquieu, do Rousseau, do John Locke e do Adam Smith. Tá? Esses 5 caras aí, eu acho. 5 caras que eu pedi. Vocês vão pegar as principais ideias dos caras e vão colocar no caderno de vocês para estudar depois e para saber e para guiar o ano inteiro de vocês, porque elas vão estar presentes no ano inteiro de vocês, as ideias desses carinhas aí. Tá? Não é para fazer a biografia do cara, não é para dizer que o fulano Jean-Marie não sei o que, que era o nome do cara mais conhecido como fulano de tal, nasceu, morreu, viveu, estudou, casou, teve filho, e daqui foi para lá, e de lá foi para cá. Não, vocês vão perder tempo copiando isso aí. Eu não quero isso. Eu quero que vocês simplesmente peguem as principais ideias. Então, assim, ó, uma dica. No videozinho
auxiliar que eu estou colocando para vocês, já aparece algumas das principais ideias. Então, isso já encaminha vocês a fazer uma pesquisinha ali no Google, na internet, em algum livro didático, se vocês tiverem em casa, enfim, e extrair lá só o principal pensamento do cara. O que o cara ficou famoso, por quê? Por causa deste pensamento. Tá? Então, não precisa me contar a vida do cara, eu não quero saber da vida do cara. E nem quero que vocês percam tempo de vocês copiando coisa desnecessária. Eu quero só o pensamento do cara, o principal pensamento do cara, porque é esse pensamento que vai ajudar a mudar o mundo, né, nos anos seguintes, ali depois do século XVIII, em diante. Entendido? Isso é para me entregar? Não, isso não é para me entregar, isso é para ficar no caderno de vocês. Para me entregar, são só duas coisinhas, tá? Que é me dizer o que fizeram não. Me dizer, desses caras todos, de tudo isso que vocês pegaram desses caras, dessas ideias, o que vocês acham que elas têm de semelhança entre si e o que elas têm de semelhança com o mundo que a gente vive agora, tá? Onde é que vocês conseguem enxergar? Aí vocês têm que olhar para o mundo da atualidade, para o sistema político, para o sistema social, sistema educacional. Vocês têm que pegar e olhar e ver assim, como é que funciona hoje. É parecido com isso? Não é parecido com isso? Não tem nada a ver com o que esse cara pensou, tá? É isso que eu quero que vocês me coloquem ali na questão número 1. E aí sim me devolve. E na questão número 2 é me dizer o que fez o D'Alembert e o Diderot e o D'Alembert, né? O que eles fizeram em conjunto e por que era importante para a época isso que eles fizeram. Eles fizeram uma coisa. Eles fizeram uma coisa. Esta coisa que eles fizeram, o que foi, para que servia, né? E por que ela era importante no mundo. Então, são só duas questõezinhas que vocês vão mandar para mim, tá? Duas questõezinhas para mim. E o pensamento dos caras vocês vão botar lá no caderninho de vocês. Ok, queridos? Então tá, bom trabalho para vocês. Tchau.